11 horas. A palestra começa 11h01 agora, no meu computador. A palestra estava programada para iniciar às 11 horas, então eu vou começar aqui. Inicialmente, vou começar dando bom dia a todos que estão aqui na sala com a gente e para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, se tiver alguém. Hoje nós do SEG Student Chapter, a gente tem o prazer de apresentar mais uma palestra, seguindo novamente, né, o tema de rochas e minerais industriais, dessa vez na área de tecnologia. A palestrante de hoje é a Dandara Salvador. Ela é formada na Universidade Federal do Paraná, fez mestrado em Engenharia de Georrecursos, com foco em geometalurgia, estudando nesse período em universidades renomadas no campo da mineração, como a Universidade de Liège, Universidade de Lorraine e a LULEA, Universidade de Tecnologia. Atualmente, ela é pesquisadora no Serviço Geológico da Finlândia e atua em tecnologia mineral, com expertise em minerais de bateria e minerais e metais de alta tecnologia, como lítio, grafite e elementos terras raras, nióbio e tântalo. É isso aí, eu passo a palavra para a Dandara e agradeço a todos pela presença até agora. Bom dia, pessoal. Então, Bom dia, Dandara. Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Espera um pouco. Bom, tudo certo? Conseguem ver? Beleza, então vamos começar. Então, bom dia a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Então, o título da minha palestra é Metais Minerais Estratégicos, Aplicações Tecnológicas e Cadeia Produtiva. E o enfoque vai ser no lítio e na grafita. Então, um pouco mais sobre o que vai ter nessa palestra. Vou começar com um geral sobre a demanda por minerais, em função da tecnologia e transição energética, e um pouco mais sobre baterias de lítio. E depois, considerando essa pressão por minerais e por recursos, a questão dos minerais estratégicos, críticos ou essenciais. E depois vou falar um pouco mais sobre o lítio e a grafita, focando um pouco nas fontes e cadeia produtiva. Então, a Isabel me apresentou um pouco, falou um pouco sobre mim, e acho que cabe a mim agora falar um pouco do lugar onde eu trabalho, que é o GTK. Então, o GTK, as iniciais vêm do nome Geologian Turkmoskesus, que seria, a tradução seria Centro de Pesquisas Geológicas. E a gente trabalha com parcerias com universidades e empresas, e o foco é na pesquisa aplicada. Então, aqui um pouco de exemplos de projetos que a gente trabalha, então, mapeamento, exploração, geoquímica, geofísica, geomodelagem, processamento de minério, gestão de águas e disposição de resíduos nucleares e energia geotérmica. E as áreas focos do GTK para os próximos anos, tem 4 áreas focos, e nessas duas aqui, que é a economia circular e os minerais de bateria, eu tenho trabalhado bastante. A Finlândia é um dos únicos países, não é o único país da Europa, que contém todos os elementos principais de bateria, então está tendo
um foco bem grande nesse tema. Então, começando sobre essa crescente demanda por minerais. Então, eu tirei esse trecho aqui de um documento da Comissão Europeia, falando desse contexto global de crescente procura de matérias-primas, devido ao crescimento da população, industrialização e a descarbonização. E quando a gente fala em procura por matérias-primas, tem um lado muito importante, uma demanda muito importante dos países em desenvolvimento. Então, focando nesse lado das tecnologias, um dos fatores é a crescente complexidade dos produtos que a gente tem, todas as nossas aplicações tecnológicas, né? Então, por exemplo, aqui, os elementos que são usados num chip na década de 80, na década de 90, então, mais elementos foram adicionados, e nos anos 2000, então, mais 45 elementos. Então, os metais necessários hoje são um número muito maior do que no passado. E ainda também tem que, com os avanços tecnológicos, outros metais e minerais estão sendo requisitados em grandes proporções. Então, por exemplo, aqui temos um smartphone, e aqui alguns exemplos de minerais que são necessários para a fabricação do smartphone. E aqui do lado, uma ilustração mais sobre as terras raras, né, muito falado sobre as aplicações tecnológicas, como turbina eólica, catalisadores automotivos e ímãs. E, segundo, tem também o processo de descarbonização. E esse processo de descarbonização está sendo fomentado por meio de regulamentos e acordos, como o Acordo de Paris, vários países que acordaram sobre essas medidas ambientais, e também como, por exemplo, aqui, esse exemplo da União Europeia, que é a proposta de cortar a emissão de gases de efeito estufa por pelo menos 55% até 2030, na direção de se tornar carbono neutra em 2050. E isso é tudo para quê? Para frear o aquecimento global, diminuir a emissão de poluentes, questão de meio ambiente e saúde, diminuir a dependência do petróleo e promover o uso de fontes de energias renováveis. Mas com isso, vem uma outra questão, que é o armazenamento de energia. Então, como que a gente vai armazenar essa energia gerada por fontes renováveis? E aí entra a bateria de lítio. Então, ano passado, o Prêmio Nobel de Química foi dado a esses pesquisadores aqui, e eles criaram, né, pela visão deles, um mundo recarregável. Então, as baterias de lítio são usadas desde celulares, veículos elétricos, e proporcionam armazenamento de energias renováveis, tornando possível um futuro livre de energias fósseis. Então, agora mais sobre a bateria de lítio. O funcionamento é padrão, aqui como essa ilustração. Então, você tem um coletor de alumínio e de cobre, por onde ela é recarregada e descarregada. Você tem o cátodo e o anodo. O cátodo, normalmente lítio com alguns outros metais, e o anodo, normalmente de grafita. E você tem a solução eletrolítica com os íons de lítio. Tem diferentes tipos de baterias de lítio. Uma das mais comuns é a NCA e a NMC. As letras vêm dos tipos de metais que são compostos dessas baterias. Então, por exemplo, níquel, cobalto e alumínio, níquel, manganês e cobalto. E com isso vocês podem ver que os metais mais importantes são lítio, grafite, cobalto, cobre, alumínio, níquel, manganês e cobre. Cobre ficou repetido ali. Mas enfim, esses são os mais importantes.
E seguindo a ideia da bateria, tem a eletrificação do transporte. Então, vários países já determinaram datas que eles estão banindo os carros de motores de combustão externa, né? Então, os carros de gasolina e diesel. Então, é esperado que a demanda de veículos elétricos vão crescer muito nos próximos anos. E isso vai acontecer com muitos incentivos dos governos para a indústria dos veículos elétricos e para os consumidores, por meio de subsídios e créditos. Então, aqui um gráfico. Vocês podem ver a demanda projetada para os próximos anos e dos vários setores, vários países e regiões. Falando mais sobre a composição química das baterias. Então, eu falei que os metais dos cátodos podem ser um pouco diferentes. Então, aqui o exemplo das diferentes baterias usadas em diferentes aplicações. Então, tem a LCO, a LMO e a NMC. A NMC é o tipo de química que está liderando as baterias. Então, é esperado que esse vai ser o mais usado. E tem, dentro da NCM, tem diferentes tipos, que é a 622 e a 88811, que são as que vão ser mais usadas. Então, você vê que tem uma tendência para essas duas baterias, esse tipo de bateria que usam mais níquel e menos cobalto. Isso não é só por uma questão, talvez, ética, mas também por questão de performance de bateria. Essas baterias são as que melhor performam, melhor funcionamento. Então, por isso que elas vão ser as mais usadas. E elas requerem o hidróxido de lítio para composição. Então, tendo em mente a química das baterias, a gente espera uma demanda no futuro para esses metais, certo? Que vai crescer exponencialmente nos próximos anos. Então, considerando todas essas coisas que eu falei sobre a demanda por recursos, a descarbonização, tem uma grande pressão sobre os recursos minerais. Então, os governos e órgãos criaram termos como, por exemplo, estão falando muito de termos como minerais e metais estratégicos, críticos, essenciais. E podem ser termos distintos, mas eles normalmente falam da mesma coisa. E eles são chaves para as cadeias de valor industriais, tecnologias estratégicas, clima, energia e meio ambiente. Então, começando com minerais estratégicos. Essa definição eu tirei da CPRM e eu achei bem interessante a visão do Brasil quanto a isso. Então, aqui eles falam, isso está no Plano Nacional de Mineração. O conceito mineral estratégico, então, sinônimo de recurso mineral escasso, essencial ou crítico para um país. Então, aqui coloca como sinônimo todos esses termos. E aqui coloca 3 situações em que isso pode ser considerado. Primeiro, refere-se à importação em alto percentual, por exemplo, os fertilizantes, como fosfato, potássio e nitrogênio. A segunda situação, os minerais que deverão crescer em importância por produtos de alta tecnologia, então, como o exemplo das terras raras, lítio, cobalto, tântalo, e eles são denominados os materiais portadores do futuro. E a terceira situação é aquela que o país apresenta vantagens comparativas em determinados recursos. Por exemplo, ferro e nióbio. Então, o Brasil é exportador desses metais, então, eles são essenciais pelo forte impacto na economia. E aqui, uma definição de minerais críticos. Isso aqui foi mais baseado na visão europeia e dos Estados Unidos, mas
tem a mesma explicação. Então, importância econômica, utilização pela indústria, potencial de rápido crescimento da demanda. E o risco de escassez. Então, se a produção for concentrada em algum país, um país ou poucos países. E por isso, tem o risco da cadeia de valor ser interrompida, o que pode gerar consequências significativas para a economia ou segurança nacional. Mas esse conceito depende muito do contexto e localização, porque o que é crítico para algum país não pode ser crítico para o outro, e também depende do tempo, né? Alguns elementos podem ser críticos hoje e no futuro não ser mais. Então aqui a gente tem os elementos críticos, aqui é MPE, que seria matérias-primas essenciais para a União Europeia. Então aqui um mapa com todos os elementos e onde eles são os países que são os principais fornecedores para a União Europeia. Então, por exemplo, o Brasil fornece o nióbio, 85%, o Chile o lítio, e a China, vocês podem ver, tem uma grande lista aqui de elementos que eles fornecem para a União Europeia. E aqui agora os mesmos elementos, mas agora em um gráfico com a importância econômica e o risco do fornecimento. Então, alguns países têm mais risco de fornecimento, talvez por causa da China, por exemplo, são concentrados na China, e outros têm mais importância econômica. E tem outros aqui que não estão nos minerais críticos, mas também aparece aqui, por exemplo, o cobre, a gente sabe que é muito importante para a eletrificação, mas o risco de fornecimento é baixo, então não entra nos metais críticos. E agora vamos falar um pouco do lítio e da grafita. Então, aqui tem um mapa com os depósitos de lítio e tem os dois principais tipos de depósito. Os de rocha, né, e os de salmoura, os dos salares. Então, você vê que os de rocha são bem distribuídos globalmente, enquanto os de salmoura são mais concentrados em regiões específicas. Por exemplo, aqui, né, na América do Sul, Estados Unidos. Aqui um pouco das reservas. Então, o Chile tem o maior número de reservas dos países, seguido pela Austrália e Argentina. O preço do carbonato de lítio, do hidróxido de lítio, tem caído um pouco, mas é esperado que alguma hora essa curva aumente aqui no outro sentido, né? Vamos ver quando isso vai acontecer. Não sabe quando, mas é esperado que alguma hora o preço aumente. E a produção de lítio. Então, quais os países que produzem lítio? Hoje é a Austrália que produz a maior parte do lítio de rocha, né, por pegmatitos. E em segundo vem o Chile, em terceiro a China. E um pouco dos projetos de lítio, né, então, que estão estudos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, devem saber, tem da Grota do Cilírio, como que é o nome da Sigma, né, a Mibra, Cachoeira, e na Europa, por exemplo, aqui na Finlândia, né, tem aquele Ber, esse daqui da Espanha, e tem outros no mundo inteiro. Isso daqui nem contém todos os projetos, só da Europa eu sei de pelo menos uns 10 projetos de lítio. Mas, só para vocês terem uma ideia de alguns projetos mundiais. Agora falando um pouco sobre os principais tipos de depósito, né, e dos teores. Então, o lítio de rocha, os teores são de 0,6 a 1%
óxido de lítio. E os de salmoura é 0,1%. Mas a gente fala muito do spodumênio, mas tem vários minerais de lítio, né? Então, aqui uma lista com alguns, talvez não todos, mas os principais minerais de lítio. E agora é um momento curiosidade, que não sei se vocês sabem, mas essa pessoa aqui, que é o José Bonifácio de Andrade Silva, foi quem descobriu o spodumênio e a petalita. Ele estava numa viagem na Suécia, numa ilha, acho que visitando uma mina, alguma coisa assim, e ele descreveu pela primeira vez os minerais spodumênio e petalita, e até pela petalita, que depois o elemento lítio foi descoberto. Então, foi um trabalho bem importante. E além disso, ele também descobriu o diopsídio e a andradita, né, que leva o nome dele. Mas eu considero que esses 4 sejam os minerais mais importantes hoje. O spodumênio, a lepidolita, a zinwaldita e a jadarita, que é muito interessante, que também foi descoberta há pouco tempo, num depósito bem atípico na Sérvia. Eu vou falar um pouco depois, mas é um borosilicato de lítio e sódio, esse mineral. Então, agora, para exemplificar um pouco sobre os projetos de lítio, eu vou dar o exemplo da Europa, que eu sei um pouco mais. Então, por exemplo, por spodumênio tem, considerando os pegmatitos, né, LCT, tem pelo menos esses 3 projetos. Aqui o Keliber na Finlândia, o outro na Áustria, o Wolfsberg da Savana em Portugal, o da mina do Barroso. Em questão da zinwaldita, depósito tipo Greisen, na República Tcheca, então esse daqui, do projeto Sinovec. E esse que é bem diferente, que é o da jaderita, que é o que eles falam que é o tipo Jadar, que é um projeto da Rio Tinto na Sérvia. Então, são evaporitos lacustres e tem esse mineral de lítio, na verdade os depósitos são de lítio e boro, né, porque o mineral tem lítio e boro. Agora também é interessante pensar em outras fontes de lítio, né, então, por exemplo, tem esse projeto na região do Graben, do Rhein, na divisa da França e da Alemanha, que eles têm usinas geotérmicas. Essas usinas geotérmicas são associadas com zonas de convecção, em zonas de falhas e fraturas. E quando eles estão bombeando essa água da usina geotérmica, essa água vem com uma salmoura, né? É uma salmoura. Essa salmoura contém lítio. Então, tem projetos estudando como que poderiam ser recuperados esse lítio da salmoura e ser produzido o hidróxido de lítio, que poderia ser usado, então, para, por exemplo, veículos elétricos. Super interessante. E o mesmo princípio poderia ser também aplicado para salmouras nos campos de petróleo. Tem até um termo para isso, que é o petrolítio, que vem sendo estudado também, como recuperar o lítio das salmouras. E agora um pouco sobre a produção do hidróxido de lítio e do carbonato de lítio, que são os dois principais produtos, né? Então aqui vamos começar vamos focar no spodumênio, que é o mais comum, né? Mas também tem o processo para os outros minerais de lítio. Então, normalmente, o spodumênio tem a comunição, o beneficiamento por flotação ou por densidade. E daí tem um processo importante que é o tratamento térmico do spodumênio, que ele muda de alfa-spodumênio, que é o que ocorre naturalmente, para o beta-spodumênio. Então, o material ele é aquecido a
1000 graus, por exemplo, e ele muda do alfa para o beta. E por que é importante essa mudança do alfa para o beta? É porque a estrutura do beta spodumênio, ela é mais expandida e ela facilita a lixiviação do lítio. E ela também é mais friável. Então, eles fazem essa modificação do alfa para o beta. E depois tem o lixiviamento, a purificação, e daí varia se for para hidróxido de lítio ou carbonato de lítio. Mas esse é o princípio. Agora pensando nas duas opções, né? Hidróxido de lítio ou carbonato de lítio. Se você tiver uma mina, qual você escolheria? Né? Então, a tendência, como eu tinha falado que as baterias da NMC, elas precisam do hidróxido de lítio. Então, a tendência é que o hidróxido de lítio seja a matéria-prima utilizada. Então, comparando aqui agora o custo de você produzir o carbonato de lítio do spodumene ou da salmoura, então, por carbonato de lítio, o custo é maior para o spodumênio, mas para o hidróxido de lítio, o custo é menor pelo spodumênio. Então, a tendência de aumentar o hidróxido de lítio e uma vantagem comercial aqui de custos para o spodumênio. E aqui há uma explicação dessa vantagem. Então, por que o spodumênio é mais fácil, né, tem menor custo? Porque ela pode ser produzido diretamente para o hidróxido de lítio. Agora, a salmoura tem que ser produzida primeiro para o carbonato de lítio, para depois para o hidróxido de lítio. Então, essa é a vantagem. E por isso tem uma tendência que aumente a capacidade de produção dos depósitos de lítio, né, de rocha. Então, aqui, né, de rocha e comparado com as salmouras, estão aumentando muito mais. Agora vamos falar um pouco da grafita. Então, a grafita industrial tem duas formas. A natural, né, que é a grafita flake, ou a lamelar, que vem do metamorfismo de grau médio alto das rochas carbonosas, e também a amorfa, que é do metamorfismo do carvão, e a sintética, que é produzida do coke e do petróleo. Os minérios de grafita normalmente têm de 6 a 15% de carbono grafítico. Então, aqui tem um mapa com os depósitos de grafita no mundo. Então, pode ver que são bem distribuídos nos continentes. E sobre as reservas, a Turquia tem grandes reservas, a China e o Brasil aqui aparece. E onde ela é produzida? Aqui é produção geral, né, não para baterias. Então, a China tem grande parte da produção, Índia e Brasil. Agora, falando mais das grafita para as baterias. Normalmente, ela tem umas especificações. E quais são as especificações? O tamanho do flake. Então, normalmente é de 150 a 70 microns. E a pureza tem que ser dessa ordem aqui. A gente fala 5 noves. Tem que ser super puro. Qualquer impureza na grafita, a qualidade da bateria é impactada. Então, tem que ser super puro. E como que funciona primeiro, né? Como que funciona a grafita? Então, a grafita tem as lamelas e, como se fosse um livro, ela expande assim, e o lítio
entra entre essas lamelas quando ela é recarregada, né? E depois vai voltando quando é descarregada. E um jeito que melhora a performance da grafita é fazendo essas bolinhas aqui de grafita. O nome é esferificação, eu acho. Então, a grafita natural é assim, né? E daí ela é colocada num equipamento e são vários flakes que vão se juntando e formando essas bolinhas de grafito. E depois ela também tem o revestimento de carbono. Tem outra coisa também, que é sobre o formato da grafita. Ela tem que ser bem redondinha. Se ela tiver algumas pontas, por exemplo, angulosas, essas pontas tendem a concentrar a energia, os elétrons. Então, não é bom para a bateria. Então, quanto mais redondinha a grafita for, melhor. Aqui uma visão geral, então, da produção da grafita. Então, ela por exemplo, a gente tem aqui um minério de grafita. Ele é concentrado, por exemplo, por flotação. E depois ela é micronizada e esferificada, né, por esse equipamento. E depois purificada. Então, aqui que ela tem que ter o 99,999% de grafite. E depois tem o revestimento, e ela pode ser daí usada como material em anodo das baterias. Agora comparando, né, qual a diferença da grafita natural e sintética? Os dois tipos têm prós e contras. Então, geralmente, as duas são usadas nas baterias. Então, por exemplo, 40% de grafite natural e 60% da sintética é misturado e são usadas nas baterias. Mas uma grande desvantagem da sintética é o processo de grafitização que é necessário e tem alto consumo de energia e custos. Então, por exemplo, 14 toneladas de CO2 para 1 tonelada de grafita. Então, a grafita natural tem grande potencial para redução de custos e emissões, né? Então, é esperada uma demanda e consumo de grafita nos próximos anos. Por exemplo, aqui essa estimação de 70% até 2025. E agora falando sobre a grafita natural para bateria, ela só é produzida na China hoje. E que tem algumas questões ambientais questionadas, né? Então, não se sabe direito quais são os métodos e como é produzida. E a grafita natural é super abundante, como a gente pode ver no mapa, então é uma oportunidade para outros países para produzirem a grafita natural, para ser usada nas baterias. Agora falando um pouco de sustentabilidade, porque acho que todo mundo, qualquer pessoa com olhar crítico pode pensar que tudo isso está sendo feito para descarbonização, mas ao mesmo tempo tem uma grande demanda por mineração, que com certeza tem um impacto ambiental. Então, como isso faz sentido? Né? Então, por isso que tem que ser desenvolvidas as baterias de uma maneira sustentável. E como isso pode ser feito, né? Então, por exemplo, o primeiro passo é que as matérias-primas têm que ser de fontes éticas. E um jeito de que isso seja verificado é pela rastreabilidade. Então, alguns projetos estão sendo desenvolvidos, por exemplo, em identificar a digital
desses metais nos depósitos e tentar seguir, rastrear essa digital pela cadeia produtiva. Mesma coisa, por exemplo, talvez alguns estudos arqueológicos ou do diamante, né, o DNA do diamante. Só que para os metais é um pouco mais complicado, porque eles são muito processados e também, às vezes, misturados com outras fontes. Mas tem tido muitos esforços para a rastreabilidade dos metais. Então, que você, no futuro, saiba que o teu carro elétrico, a bateria, que os metais que constituem essa bateria veio de fontes éticas, né, e sustentáveis. E também, outra forma é diminuindo o impacto na produção, né, com o uso de energias renováveis, e implementando a economia circular, com os 3 R's, né, reduzindo, reutilizando e reciclando, que não só reduz a dependência de recursos minerais, como também reduz os custos, né? E também desenvolvimento, por exemplo, das biobaterias, que alguns compostos, alguns materiais podem ser de origem orgânica, por exemplo, né, que facilita quando você lida com os rejeitos, né? E também que novas baterias, novas tecnologias sejam desenvolvidas com menos demanda de recursos minerais. Acho que isso são componentes chaves para desenvolvimento das baterias sustentáveis. Bom, é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma pergunta, eu fico feliz em responder. Obrigada, Dandara, pela palestra. Eu tenho certeza que o pessoal gostou, eu adorei a palestra. O Júlio mandou uma pergunta aqui para a gente. A pergunta dele é assim: por que atualmente a Austrália produz mais lítio, sendo que o Chile tem as maiores reservas? Então, eu acho que a Austrália produz do pegmatito, né, que é um processo muito assim direto, enquanto o das salmouras tem um processo mais lento. Então eu acho que isso tem um fator muito importante. Então a Austrália consegue produzir muito rápido o lítio. Eu acho que é isso. E também ela está no mercado, acho que há mais tempo que o Chile. Para mim, mas o fator chave para mim é isso. Aí também a proximidade, talvez, com a China, enfim. Acho que esses são os fatores. Tá bem, obrigada. Bom, tem mais perguntas aqui. O Valdir Silveira enviou assim: Dandara, parabéns pela excelente palestra. Aqui na Borborema, os pegmatitos conhecidamente são portadores de minerais de lítio, espodumênio, lepidolita e também temos litiofilita e trifilita. Como quais as rotas existentes para aproveitamento integral desses minerais, minério de lítio? Eu não entendi direito sua pergunta, Valdir. Se quiser mandar de novo aí, talvez fique mais fácil para a gente entender. Eu acho que ele quis dizer se esses minerais podem ser também usados na produção, utilizados na produção do hidróxido de lítio. Eu acho que talvez não seja os principais minerais, mas com certeza podem sim ser utilizados. Que normalmente esses processos químicos são mais assim voltados para um tipo de mineral, mas eu acho que no futuro eles vão ser mais robustos e vão ser capazes de lidar com diferentes minerais de lítio. Posso fazer a pergunta por aqui, para Dandara?
Pode fazer. Pode sim. Dandara, na realidade eu quero saber quais as rotas de processamento hidrometalúrgico, principalmente você que está dentro desse setor, que poderia aproveitar esses minerais de minério de lítio de forma, vamos dizer assim, integral. Você ir não só tirar o espodumênio, mas sim tirar o espodumênio, a lepidolita, a litiofilita, e na hora esses minerais de minério, você tem uma rota de aproveitamento do lítio. Se você olhar, a litiofilita e a tripilita chegam até 4%, mais de 4% de lítio, não é isso? Vamos ver aqui. Qual que é? A litiofilita, 4%, 4,4%. Existe alguma rota disponível que você possa não aproveitar somente o espodumênio, mas aproveitar esses outros minerais que conhecidamente fazem parte desses pegmatitos aqui na Borborema? Então, eu acho que as rotas de produção hoje são muito voltadas para minerais específicos, mas eu acho que tem a tendência a desenvolver processos mais robustos que consigam englobar diferentes minerais. Mas eu acho que, por enquanto, não. Mas é a tendência. Era isso que eu queria saber. Obrigada. Então tá. Obrigada, Valdir. Então tá bem. Vamos para a próxima pergunta. O Antônio Meneguin mandou assim. Qual a tendência mundial? Baterias de lítio ou grafita? A tendência é que as baterias de lítio, né, usando a grafita, vai ser a tecnologia para os próximos, pelo menos para a próxima década. Tem muitos tipos de baterias sendo desenvolvidas, né? É impressionante o número de tecnologias. Mas, pelo menos para a próxima década, seria essa de lítio com a grafita no anodo. Várias pessoas mandando parabéns, agradecendo. A Débora Cavalcante enviou assim. Bom dia, Dandara, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de saber se para a grafita é necessário ter um mínimo de teor ou tipologia para a extração de beneficiamento e que consiga alcançar os 99,9999% no processo de grafitização. Então, o teor dos depósitos varia bastante. É interessante pensar que eu trabalhei já com minério de grafita com 6% e com até 15%. Mas, às vezes, os que têm o menor teor têm uma performance muito melhor no beneficiamento, então são muito melhores no final. Então, não necessariamente só o teor é um fator chave ou fator principal para dizer se vai ser econômico ou não. Às vezes tem conjunto de fatores para decidir mesmo se o depósito é viável ou não. Então não tem um teor fixo, respondendo a pergunta, não tem um teor fixo. Normalmente não pode ser, claro, muito baixo, que também os custos devem ser muito altos, né, para processar, não vale a pena. Mas eu diria que entre 6 a 15%, é claro que mais também pode ser, né, tem os tipos de grafita lump, que são bem de alto teor, mas flake é 6 a 15% é viável. O Everton Santos enviou a pergunta: como fica a demanda tecnológica no lítio e grafita na nova revolução espacial? Uau! Essa pergunta não sei responder. Revolução espacial. Eu tenho que pensar. Depois eu respondo. Vou anotar e vou pensar sobre o assunto que realmente tem que pensar hoje sobre essa nova demanda, né, espacial.
mas não tem nenhuma resposta. Desculpa. Ó, o Júlio enviou uma pergunta para mim assim. Existem grafitas naturais, reserva delas, que possuem a mesma eficiência que a grafita sintética? Então, a vantagem da grafita sintética é a pureza, né? Como a gente estava falando, que às vezes é realmente muito difícil de obter uma grafita tão pura, a grafita natural tão pura, né? Que chega à exigência dos 5 noves. Então, essa é a vantagem da sintética, que é a pureza. Mas, sim, é possível. Mas acho que a pergunta foi... qual que foi a pergunta? É a vantagem? Me perdi. Se as grafitas naturais possuem a mesma eficiência que a Sim. sintética? Então, se você consegue chegar aos 9, os 5 9, sim. Ela pode até ser melhor pela cristalinidade. A Joane Borges enviou assim. Dandara, parabéns pela apresentação. A reciclagem de minerais de lítio e grafita é viável atualmente? Sim, ela é viável e, ao mesmo tempo que hoje as fábricas de bateria estão sendo montadas para fabricar as baterias, elas também estão sendo montadas para reciclar as baterias. Tem alguns desafios, mas hoje 50 a 80% das baterias de lítio podem ser recicladas. Bacana. Ó, o Antônio Meneguin fez uma correção. Ele falou assim: a pergunta anterior se referia ao grafeno, que é obtida através da grafita. Então, a pergunta seria: qual a tendência mundial? Baterias de lítio ou grafeno? Tá. Então, eu acho que pela próxima década é a bateria de lítio. Do grafeno, como eu falei antes, tem vários tipos de baterias sendo estudados e qual vai dominar o mercado vai depender de muitos fatores, diferentes fatores. Mas, por enquanto, a de lítio, eu diria. Daqui a 20 anos, daí eu não sei. Ó, Vinícius Paz, da CPRM, enviou uma pergunta para a gente assim. Obrigado pela excelente palestra, Dandara. O novo governo da Bolívia pretende incentivar a produção de lítio nos seus salários. Qual impacto você acredita que isso pode gerar no mercado mundial de lítio? Sim, pois é, tem essa discussão com a Bolívia, né? É claro que pode ser que, por exemplo, como um país com grandes reservas como a Bolívia, se eles começarem a produzir bastante, com certeza pode afetar, né? Tem uma demanda, por exemplo, se tem muita demanda, claro, os preços caem. Então, com certeza é um país que pode afetar bastante a dinâmica do mercado do lítio. Mas depende muito também das quão rápido eles conseguem produzir e o que eles estão pensando em produzir, porque uma coisa também é produzir o hidróxido de lítio ou o carbonato de lítio, outra coisa também é produzir as baterias. Então, é a cadeia integrada ou é só a parte da produção? Então, tudo isso também impacta. Que hoje se fala muito na verticalização, né? Então, do processo. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí? Parece que o pessoal deu uma desanimada nas perguntas, né? Vamos ver. Roberto falou parabéns pela palestra. Vamos ver. Ó, pessoal, a gente ainda tá deixando o link para solicitar o certificado, tá?
Ó, Dandara, a gente da SEG quer agradecer novamente por ter se disponibilizado, agradecer, né, pela palestra, eu achei muito boa. O que mais que eu gostaria de dizer? Gostaria de dizer que eu me enganei, a palestra não estava sendo feito streaming direto no YouTube, eu falei besteira no começo. Ah, tá. Não sei porque eu achei que estava sendo feito. Me enganei, né? Acontece. Isabel? Oi. Eu não tô vendo o link pro certificado. Você faz assim, ó, tá ali no... Você tá pelo celular? Isso. Então, aperta nas 3 bolinhas aqui, Certo. do lado. Uhum. E, eu não sei, aperta nas mensagens ali. Ok. Achei, obrigado. A Natália acabou de enviar. Achei, obrigado. Isso. Beleza. Então tá bom. É isso aí. Enfim, né? Bom, muito obrigada a todos que compareceram. A gente fica super feliz quando as pessoas comparecem, né? Porque é feito um grande esforço conjunto, né? Foi excelente, excelente. Tanto da gente, da SEG, quanto do palestrante, né? Em montar a palestra e tudo mais. Ok. Então tá, obrigada, pessoal. Fiquem bem por aí. Espero um dia poder conversar com vocês pessoalmente. Ok. Até mais. Obrigada, Dandara. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, tchau.